Nós iríamos para uma outra terra, estar ao mesmo tempo esvaziando o inferno para podermos povoar o céu pelo poder do nome de Jesus. E eu glorifico a Deus que depois de alguns anos estamos aqui revendo aí os pais, revendo aí alguns amigos, ao mesmo tempo também cumprindo aí algumas agendas, e o nome do Senhor tem sido glorificado também. E faço aí acompanhado do meu pai, o irmão Pedro Cardoso. Faça assim com sua mão, ele está ali. Deus continue abençoando grandemente. Uma alegria, já como nós estamos no culto da família, nada melhor do que termos aí pelo menos o pai, a mãe, ou quem sabe até mesmo o esposo, a esposa e os filhos na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? E nessa noite, quem está feliz com Jesus, jogue a sua mão para cima e glorifique o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 4. E o versículo de número 21 ao versículo de número 26. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo de número 21 ao versículo de número 26. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos de número 21 ao versículo de número 26. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos de número 21 ao 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Versículo 26 e último, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu quem falo contigo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nesta noite nós estamos aqui, neste culto da família, neste culto familiar, reunidos aqui para louvarmos ao nome do Pai, do Filho e do querido e glorioso Espírito Santo. Espírito este que é chamado o Espírito de amor, o Espírito de bondade, o Espírito de conselho, o Espírito de Deus, o Espírito do Emanuel, o Espírito que é fiel, o Espírito grandioso, o Espírito da humanidade, o Espírito inigualável, o Espírito da justiça, o Espírito de liberdade, o Espírito de majestade, o Espírito do Nazareno, o Espírito do Onipotente, o Espírito que nesta noite é presente, o Espírito da ressurreição, o Espírito da nossa salvação, o Espírito que é total, o Espírito único, o Espírito zeloso. Este é o Espírito Santo do Deus vivo, que nesta noite nós já podemos sentir a sua gloriosa e sublime presença. E se nesta noite você já pode sentir a presença gloriosa deste meio Espírito Santo, levante a mão e glorifique ao Senhor por pelo menos um minuto. Esboce esse glória a Deus que está entalado na sua garganta, e não perca a oportunidade de adorar para todo sempre, que é digno de toda honra e é digno de toda glória. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, ela é composta de pelo menos 4 evangelhos. Evangelhos estes que todos nós conhecemos, até mesmo antes de nós recebermos a Cristo como nosso único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador. Todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada é composta no Novo Testamento de pelo menos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, todos estes evangelhos, eles têm um endereço, eles têm um remetente para o qual eles foram escritos e para o qual eles foram destinados. O Evangelho de Mateus foi escrito diretamente para os judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos da época de Marcos. O Evangelho de Lucas foi escrito diretamente para os gregos, até porque Lucas ele era grego. E o Evangelho de João, o qual nós lemos nesta noite, ele foi escrito de uma maneira geral para a igreja, em um sentido totalmente universal. E nós observamos, meus irmãos, que este João
João, o qual leva o nome do seu livro. Era nada mais, nada menos que um dos apóstolos de Jesus Cristo. Todos nós podemos até pensar que João Batista seria este mesmo João Evangelista, mas é claro que não. João Batista era aquele que era a voz do que clamava no deserto, que dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos de arrependimento, para o qual, na verdade, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e é lançada diretamente no fogo. E o próprio evangelista João, ele é totalmente diferente. Ele é aquele o qual certamente colocava a sua cabeça no peito de Jesus e perguntava com a sua voz doce e meiga, dizendo para Jesus: Senhor, quem é aquele o qual vai trair ao Senhor? Era aquele mesmo João que, ao mesmo tempo, em um sentido emocional, tinha o seu transtorno bipolar. Diz a Bíblia Sagrada que em um determinado episódio, Jesus estava indo a uma cidade chamada Samaria, e enquanto Jesus estava partindo ali com os seus discípulos, este mesmo apóstolo João, junto com Tiago, chega e diz para Jesus: Senhor, estes samaritanos não quiseram ali receber o Senhor, te dar ali pelo menos uma hospedagem. O Senhor quer que nós possamos ali orar e que desça fogo do céu para os consumi-los? Jesus diz: vocês não sabem de qual espírito vocês fazem parte. Eu não vim certamente aqui para acabar com a humanidade, acabar com as almas. Eu vim para salvá-los. E eu glorifico o nome do Senhor, que aqui nesta noite tem uma série de pessoas que aqui já são salvas pelo poder do nome de Jesus. É você, meu irmão, é você, minha irmã, para a glória do Senhor. Era este João, o qual o próprio Jesus, ele disse que ele certamente seria aquele tipo de pessoa que iria morrer de uma morte natural, que iria morrer bem depois de todos os outros apóstolos, enfim, meus irmãos. Mas este evangelista João, ele faz questão de, no capítulo 1 do Evangelho de João, ao capítulo de número 21, que o Evangelho de João, ele é composto por esses 21 capítulos, e em todos estes capítulos, João, ele faz questão de demonstrar Jesus, de demonstrar o Messias como tema principal, do capítulo 1 ao capítulo 21. Sabe por quê? Porque no capítulo 1, João, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo de número 2, Jesus é aquele que faz milagre na cidade de Caná da Galileia. No capítulo 3, Jesus, ele é aquele que ensina. No capítulo 4, Jesus é aquele que evangeliza. No capítulo de número 5, Jesus é aquele que cura. No capítulo 6, Jesus, ele é o pão da vida. No capítulo 7, Jesus, ele é a fonte da água da vida. No capítulo de número 8, Jesus, ele é a verdade que liberta. No capítulo 9, Jesus, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, Jesus, ele é chamado do bom pastor. No capítulo 11, Jesus, ele é chamado da ressurreição e também a vida. No capítulo 12, Jesus, ele é aquele que humildemente entra à cidade de Jerusalém, amontado sobre um jumentinho. No capítulo de número 13, Jesus, ele é aquele servo, exemplo de servo humilde e sofredor ali naquele exato momento em que ele abaixa para limpar os pés dos discípulos e lavar ali com uma bacia. No capítulo 14, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira e o nosso Pai é o agricultor. No capítulo de número 16, Jesus, ele é aquele que estava dando as últimas instruções. No capítulo 17, ele é o grande exemplo de um grande orador, o grande intercessor por toda a humanidade. Capítulo 18, Jesus, ele é o agonizante do jardim do Getsêmani. No capítulo 19, Jesus, ele é aquele que aparentemente a morte o venceu, mas no capítulo 20 aconteceu o contrário, porque foi ele quem venceu a morte. E no capítulo 21, ele é aquele que restaura o pecador arrependido. E nesta noite eu quero perguntar: quantos foram restaurados pelo poder do sangue de Jesus? Jogue a mão para cima e adore, 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 adore o nome do Senhor. Aleluia. Este é o Jesus que nós servimos. Este é o Jesus que nós louvamos. Este é o Jesus que nós glorificamos. E neste capítulo 4, Jesus agora ele se encontra com uma mulher, coisa que não era comum naquela época, aproximadamente 2000 anos atrás. Quando as pessoas viam Jesus, ou quem sabe até mesmo um rabino, ou quem sabe até mesmo um homem, uma pessoa do sexo masculino conversando com uma mulher,
Diriam as pessoas daquela época que aquele homem certamente era uma pessoa, um psicopata da época, era uma pessoa que estava ali atrás do sexo feminino, era uma pessoa que certamente ali estava dando escândalo, e Jesus faz questão de quebrar este protocolo. Jesus estava saindo ali exatamente daquele momento lá da Galileia e indo diretamente, passando para a Judéia. E a Bíblia Sagrada diz no capítulo 4, versículo 4 de João, da seguinte forma, a Bíblia não é escrita por acaso de forma nenhuma, até porque capítulo 4, versículo 4 nos diz o seguinte: e era-lhe necessário passar por Samaria, até porque da região da Galileia para a Judéia existia Samaria no meio. A mesma coisa quando você sai, por exemplo, para chegar aqui em São José dos Campos, digamos que você está na cidade de Taubaté, e é necessário que para que você venha de Taubaté pegando a Dutra, você passe pelo menos pela cidade de Caçapava, para que você chegue aqui na cidade de São José dos Campos, não é verdade? Então era da mesma forma geograficamente. Jesus sai da Galileia para ir para a Judéia e era-lhe necessário passar por Samaria. E era justamente em Samaria que tinha alguém necessitado. E nessa noite, meus irmãos, eu quero dizer a cada um de vocês que Samaria nessa noite é esta igreja aqui, é o nosso campo de batalha. Imagine que no nosso planeta Terra, aproximadamente mais de 7 bilhões de habitantes, que ao mesmo tempo, quem sabe, esteja orando ao Senhor, ao mesmo tempo o Senhor está passando de um canto a outro, daqui a colar, de norte a sul, leste a oeste do planeta chamado Terra. Agora imagine, meu irmão, que nessa noite, enquanto você estava orando ao Senhor, Jesus, quem sabe geograficamente do céu, estava saindo da Galileia para a Judéia para atender uma oração de alguém, mas enquanto você orava aqui é Samaria, e é necessário que você nesta noite está em Samaria, e Ele já está aqui, e Ele já passou aqui para te atender e para te abençoar pelo poder do nome de Jesus. E a mulher samaritana estava ali, pegando água daquele poço que era chamado o Poço de Jacó. E Jesus provoca o diálogo com aquela mulher. Jesus começa a conversar com aquela mulher. E eu peço, meus irmãos, de uma forma gentil, com muita gentileza e com muita educação, porque que em rápidos minutos você me empreste pelo menos a sua mente, o seu coração e o seu espírito, para que possamos fazer uma viagem, um retrocesso de aproximadamente 2000 anos atrás. Agora enxergue comigo. Jesus chega com seus discípulos ali em Samaria. E enquanto Jesus se encontrava na cidade de Samaria, os discípulos saem para ir comprar comida, porque eles estavam ali com uma determinada fome. E a mulher samaritana logo chega ali. Jesus está cansado. Quem sabe naquele momento Jesus estava até limpando o suor com um lenço ou com alguma roupa naquele episódio. E quando menos espera, a mulher chega naquele sol quente, ali para pegar água naquele poço de Jacó. E enquanto a mulher chega naquele exato momento em que Jesus estava lá, Jesus provoca o diálogo e diz: mulher, dá-me de beber. Como sendo tu judeu, pedes para mim uma mulher samaritana? E o senhor é judeu, e eu certamente sou uma mulher samaritana, e o senhor está conversando comigo? Isso daí não é coisa comum. E Jesus diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e o que é que fala contigo, tu lhe pedirias não somente dessa água, mas você pediria água viva, a qual eu poderei te dar, a qual eu poderei te conceder. Aí ela muda todo o verbo. Aí ela muda, como diz o ditado popular, o papo, porque agora ela não chama Jesus de tu. No começo ela inicia chamando Jesus de tu, sendo tu judeu. Agora ela muda o vocabulário e diz: Senhor, dá-me desta água. Agora ela muda o vocabulário. Vocabulário de crente tem que ser diferente, meu irmão. Tem que ser diferenciado, meu irmão. Sabe por quê? Porque não adianta, eu costumo dizer, eu sei que aqui, neste lugar, nesta igreja abençoada, não tem. Mas em muitos lugares em que eu passo ministrando a palavra do Senhor, e principalmente lá no estado de Alagoas, está assim, ó, está cheio. Eu sei que aqui não tem, mas tem muitos lugares em que o povo está na igreja, está largando profecia, está falando língua estranha, está sendo usado por dons espirituais, e só Deus sabe o que é que está falando dentro de casa, e só Deus sabe o que é que está falando na rua, e só Deus sabe o tipo de linguajar que está soltando aí diante dos outros. E o que que acontece? A mulher muda o vocabulário e diz: Senhor, dá-me desta água. Aí Jesus
avança no diálogo e diz para ela: mulher, a água que eu lhe der, verdadeiramente fará brotar e jorrar uma água que vai diretamente para você e vai manar diretamente para a fonte da água da vida, lá para a eternidade. Senhor, eu não quero vir mais nesse poço de maneira nenhuma. E o diálogo vai surgindo, vai surgindo e vai desencadeando, até que chega um momento em que a mulher diz para Jesus: Senhor, estou aqui, diga-me o que o Senhor quer de mim. Jesus toca na ferida daquela mulher, dizendo para ela: mulher, vai lá, dá um pulinho na tua casa e vai e chama o teu marido. Senhor, não tenho marido. Ela estava querendo dizer: Senhor, a minha vida e a vida da minha família está destruída, está deslocada, está arruinada. Eu não tenho marido de maneira nenhuma, porque a minha família foi destruída por toda a minha vida, a qual eu tive levando diante dos maridos, diante das pessoas com a qual eu me envolvi emocionalmente e familiarmente. Aí Jesus olha para ela e diz: pois bem, nisto você disse com verdade, porque 5 maridos você teve e agora o que você tem não é seu marido. Nisso você disse com verdade. Aí ela diz: Senhor, vejo que o Senhor és profeta. Ela muda o vocabulário, ela chama Jesus de tu, ela chama Jesus de Senhor, ela chama Jesus de profeta, e mais à frente Jesus desencadeando o vocabulário com ela, conversando com ela, Jesus diz para ela: mulher, eu é quem sou, eu quem falo contigo. Aí ela diz: pronto, esse daí agora não é tu, esse agora não é somente Senhor, esse agora não é somente profeta, mas esse verdadeiramente é o Messias prometido, o qual Moisés já lhe disse que viria a todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus disse para aquela mulher: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não em Jerusalém e não somente em Samaria, mas em qualquer lugar em que esteja, porque Deus, Ele é Espírito, e importa com que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Agora olha aqui para mim, por gentileza, meus irmãos, olha aqui para mim, por favor. Eu fico observando que em nosso planeta Terra, no mundo que nós estamos vivendo, o americano procura Deus, o francês procura Deus, o italiano procura Deus, o alemão procura Deus, o inglês procura Deus, o mexicano procura Deus, o peruano procura Deus, o colombiano procura Deus, o argentino procura Deus. Todas estas pessoas procuram Deus. Agora eu te provo biblicamente que existe um povo, pessoas a qual Deus ele procura. E qual é, pastor Erasmo? Sabe quais são as pessoas que Deus ele procura? Que nem precisa procurar ele, é Deus quem procura? São os verdadeiros adoradores, que o adoram ao Pai em Espírito e em verdade. Meus irmãos, se tem uma coisa que chama a atenção, que toca o coração de Deus, que ao mesmo tempo tira o próprio Deus do trono para ele ficar de pé, é quando uma pessoa está o adorando. Não importa se seja na igreja, não importa se seja lá em casa, lá na sua casa, minha irmã, você quando está lavando a sua roupa, a roupa do marido, a roupa das crianças, e está louvando o nome do Senhor. Não importa, meu irmão, se é lá no seu trabalho, enquanto você está dirigindo o seu automóvel, enquanto você coloca numa rádio gospel, e ali você está louvando o nome do Senhor. O crente verdadeiramente que é um verdadeiro adorador e uma verdadeira adoradora, o nome do Senhor é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque enquanto aquele que certamente não sabe louvar a Deus de maneira nenhuma, sabe, pastor Fernando, sabe o que acontece? O crente que é inúmeras vezes desmantelado, como diz o vocabulário aí fora, sabe o que acontece? O cidadão ou a cidadã chega no culto, pega o microfone desse, vem ao mesmo tempo querer louvar e adorar o nome do Senhor, e o que acontece? Pega a harpa cristã, pega ali, quem sabe, a Bíblia Sagrada, e ao mesmo tempo termina não lendo de forma nenhuma, e chega e pega o microfone, e ainda tem a coragem de pegar o microfone para dizer o seguinte: meus irmãos, isso daí é o exemplo do falso adorador que não sabe louvar ao Senhor, e diz: meus irmãos, eu estou passando uma luta tão grande.
um momento difícil tão grande, e eu não sei se Deus vai me dar vitória não. Sabe por quê? Porque lá em casa parece que o diabo está trabalhando, ou seja, ao mesmo tempo ela está querendo dizer que contratou o diabo para ser doméstico na casa dela, de qualquer maneira, porque o diabo está trabalhando na casa dela. Não sei se Deus vai dar vitória não, porque o diabo está trabalhando lá na minha casa. Aí começa ali, ao mesmo tempo revirar a Bíblia, tenta cantar um hino, não sai exatamente nada, e sai e desce do púlpito mais arrasado do que subiu. Agora o crente que verdadeiramente é aquele verdadeiro adorador, a coisa é diferente. Está passando a mesma prova, está passando a mesma luta daquele crente ou daquela crente que subiu arrasado. Na hora que pega o microfone, pega a Bíblia Sagrada ou pega a harpa cristã, a coisa muda, porque diz o seguinte: meus irmãos, eu sei, os irmãos conhecem a minha vida, conhecem a minha história, estou passando problema em casa, estou passando problema de desemprego, estou passando problema familiar, estou passando problema com o filho nas drogas, estou passando problema com a filha que está na prostituição, estou passando problema daqui a pouco, mas não tem problema não. Eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus para ainda adorar o nome do Senhor, e vou dizer o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. E não fica só por isso não. Sabe o que acontece? Pega a harpa cristã e começa a louvar ao Senhor com o hino de número 340, que foi o que nós louvamos nesta noite, e começa a cantar: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terás sublime sorte, pois com Cristo ao seu vai, podes tu dizer também: sou um dos tais. Aleluia. O que acontece? A pessoa sai ali dando uma rajada de língua estranha, um glória a Deus, um aleluia, e o Senhor fica de pé e dizendo: é este o qual eu estou procurando, é esta qual eu estou procurando, e eu já achei. E nessa noite, meus irmãos, pelos olhos da fé, eu já posso enxergar a Santíssima Trindade lá no céu, o Pai de pé no trono, e ao mesmo tempo olhando de cima para baixo, procurando com os seus olhos de fogo, rastreando com o seu olhar de fogo, procurando ali se tem alguém que pode louvar, que pode glorificar. E eu já digo para você: ele já encontrou, ele já encontrou, ele já encontrou. E é você, meu irmão, e é você, minha irmã, e é você, igreja do Senhor. E se nessa noite nós temos essa prova, levante a mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. A minha família, Senhor, está totalmente arrasada, está totalmente acabada e está totalmente arruinada. Por incrível que pareça, meus irmãos, vivemos em uma época em que o povo quer muito de Deus, mas o povo não quer dar muito de si, para que Deus certamente possa abençoar a sua vida espiritual e a sua vida familiar de maneira nenhuma. Sabe por quê? Alguns anos atrás, eu fui convidado para estar pregando em uma determinada região, em uma determinada igreja, e o que aconteceu? Estava ministrando a palavra, a glória de Deus estava invadindo, estava inundando o ambiente, algo muito maravilhoso, e terminei de pregar. O pastor tomou o microfone, passei para ele, ele tomou posse do microfone, e ele disse o seguinte, e eu contando para ele ao mesmo tempo o seguinte, que sempre quando eu estou louvando o nome do Senhor, pregando a palavra, eu faço questão mesmo de pedir que o povo levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Faço questão mesmo, até porque se nós formos observar, está chegando aí a Copa do Mundo, os estádios aí inúmeras vezes, quem sabe o Maracanã, os estádios aí do Pacaembu, os estádios aí do Parque São Jorge, enche todas aquelas pessoas ali, só para gritar o nome de Corinthians, de Flamengo, de Fluminense, de tantos e tantos times. Enquanto os crentes, quando louvam o nome do Senhor, muitas vezes para o povo aí está errado. Não, nós estamos mais do que certo, porque enquanto estamos aqui, estamos gritando o nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus de Nazaré. Aí o que aconteceu? Terminei de pregar a palavra, passei o microfone para o pastor, e o pastor chegou e disse o seguinte, ao mesmo tempo para mim, falou: pastor Erasmo, o senhor não está errado não, o senhor está certo em pedir para que o povo levante a mão e glorifique o nome do Senhor, aonde tem muitas pessoas que chegam ao ponto de criticar, e cada um tem o seu raciocínio e tem a sua opinião. Aí ele contou um testemunho depois da mensagem, ele começou a contar um testemunho que eu guardei e não esqueci de maneira nenhuma, e ele contou que existia um determinado irmão que estava junto com sua família na igreja, que estava com a sua esposa, que estava com os seus parentes,
E ali, o pregador, semelhante ao pastor Erasmo, estava dizendo: levante a mão e glorifique a Deus, porque nessa noite Deus está dando livramento. E a esposa desse irmão ficava de pé, louvava ao Senhor, glorificava a Deus, a família estava reunida e estava uma bênção. E ela dizendo: vai homem, vai meu esposo, vai meu marido, glorifique a Deus, porque nessa noite Deus está dando livramento. Não está vendo o que o pastor está pregando, que ele está pedindo? Não, eu vou ficar de braço cruzado, eu vou louvar a Deus, é do meu jeitinho, e vou ficar. O pregador aí, ele esteja aí na dele, eu fico na minha, não tem problema nenhum. E ele continuou. E o pregador, semelhante ao pastor Erasmo: vai, levante a mão e glorifique ao Senhor, louve o nome do Senhor, porque Deus está dando livramento. E ele: vou louvar a Deus, é do meu jeitinho, é da minha maneira. O culto terminou, e quando o culto terminou, o que aconteceu? O abençoado entra no seu Corolla preto, que era uma maravilha, vai chegando a poucos metros de sua casa, aperta o botão ali do controle remoto, o portão ele vai se abrindo, ele vai adentrando com o seu carro, junto com a sua família, dentro de casa. Antes do portão ele fechar, o portão automático, o que aconteceu? O meliante entrou, o ladrão entrou, pegou ali na mira do 38 e disse para ele: agora tu levanta as duas mãos se tu não quiser morrer. Aí ele na hora ele teve que levantar as duas mãos, não quis levantar uma na igreja, agora teve que levantar as duas, meu querido. O que aconteceu? Vamos para casa. Vamos lá, vamos ver o que você tem de importante. Foi para dentro de casa, pegou ali o computador, pegou o smartphone, pegou o relógio, pegou joia, pegou ouro, pegou tudo que era folhada a ouro ali que ele tinha, pegou tudo e foi pegando, e foi saqueando, e foi roubando daqui a colar. E o homem, os irmãos sabem, principalmente os irmãos que entendem um pouco na área científica, sabem do que o corpo humano acontece da seguinte forma: enquanto você está só em uma posição, chega uma hora em que ali a pressão sanguínea, a circulação sanguínea vai abaixando, você não aguenta ficar ali com o braço ali levantado. E o homem, quando queria abaixar a mão, o ladrão chega para ele e diz: levanta as duas mãos se tu não quiser morrer. Aí a esposa começou, meu irmão, sabe fazer o quê? A esposa começou a falar língua estranha, a esposa começou a louvar, a esposa começou a glorificar, e ele dizendo: mulher, se ainda mantém essa meninice, você ainda mantém esse tipo de escândalo aqui diante dos ladrões? E ela dizendo, lembrando para ele agora: não, você certamente não quis louvar a Deus aí, não quis levantar uma mão, agora tem que levantar as duas, porque você não acreditou no livramento de maneira nenhuma. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, minha irmã? Enquanto nós estamos aqui, do altar é que sai a palavra profética. Glorifique o nome do Senhor, porque enquanto você está louvando ao Senhor, Deus ele está liberando a palavra de ordem, a palavra de vitória, a palavra de livramento, a palavra de cura, a palavra de milagre e a palavra do seu sucesso. Aleluia. Acabou a adoração, acabou o louvor, e a mulher samaritana estava ali naquele episódio. Uma das coisas que mais me chama a atenção, meus irmãos, é que a mulher samaritana, enquanto estava ali, estava querendo uma intimidade com Jesus, estava querendo buscar uma intimidade com o Todo-Poderoso. E enquanto ela estava ali naquele episódio, meus irmãos, chega uma hora que ela deixa aquele cântaro de água e ela some para a cidade de Samaria. Ela já estava em Samaria, melhor dizendo, vai até ali a região onde ela morava. E meus irmãos, por incrível que pareça, do Poço de Jacó até a própria cidade, o centro da cidade onde ela estava, se os irmãos observarem de uma maneira geográfica, era aproximadamente 30 minutos de ida e 30 minutos de volta. Ora, se ela gasta correndo 30 minutos de ida e depois 30 minutos de volta, isto implica em lhe dizer que com aproximadamente em 1 hora a vida dela foi exclusivamente transformada por conta de uma adoração que ela prestou ao Senhor. E você já parou para imaginar? Nós estamos aqui na casa do Senhor, aonde a presença maravilhosa de Jesus está aqui, aonde a presença do Senhor está aqui. Nós estamos aqui, meus irmãos, quase se aproximando de 2 horas de culto. E você já parou para imaginar o que pode acontecer com 2 horas de adoração ao nome do Senhor? Já parou para imaginar? Mas pastor Erasmo, eu só venho no culto no dia de domingo. Não tem problema, Deus conhece a sua necessidade, meu irmão. Deus conhece sua necessidade, minha irmã. O
o que importa é que você está aqui, prestando essa adoração a Ele, louvando e glorificando o seu nome, juntamente com toda a sua família. Meus irmãos, quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu consigo perceber, eu consigo aprender pelas páginas da Bíblia Sagrada, que Deus em um determinado momento estava procurando pelo menos alguém, lá da eternidade, que estava adorando o seu nome. E este alguém se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do versículo de número 25 ao versículo de número 33. Sabe o que aconteceu? Paulo e Silas se encontravam na cidade de Filipos da Macedônia. E enquanto eles se encontravam ali naquela cidade, a Bíblia Sagrada nos diz que Paulo e Silas estavam ali pregando o Evangelho, pregando a palavra, e expulsaram o demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro para os senhores daquela cidade, os comerciantes. Paulo vai e expulsa o demônio sai pelo poder do nome de Jesus, e aquela mulher, aquela jovem, ela fica liberta. E os homens daquela cidade vão até Paulo e Silas para prenderem. Dão ali uma surra dos dois, batem nele até não querer mais e levam eles diretamente para a prisão. Chegando na prisão, diz a Bíblia Sagrada que perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e oravam diante do Senhor. Estavam ali naquele momento, e eu imagino, fazendo aqui uma conjectura, em minha mente limitada, pensando o seguinte: imagino Paulo dizendo para Silas o seguinte: olha aqui, Silas, desta vez nós agitamos demais, hein, olha. Desta vez nós bagunçamos a cidade demais, em um certo sentido. Pregamos o Evangelho, que não foi brincadeira, mas desta vez a gente foi demais. Desta vez a gente passou do limite, não tem problema não. E vamos continuar aqui? Não, de jeito nenhum. Eu tenho uma ideia. E qual é a ideia, Paulo? Vamos fazer o seguinte: como é que está aí a mão? A mão está presa. Como é que estão os pés? Os pés estão presos. Como é que estão as costas açoitadas? Estão sim, Paulo. E aí? Vamos aproveitar e vamos louvar e glorificar o nome do Senhor? Mas, Paulo, você está aí, como diz o ditado popular, nessa pindaíba, eu e você. E nós estamos aqui, costas açoitadas, pés amarrados, mãos amarradas. Nós não estamos quase enxergando nada. Na cabeça, então, não tem absolutamente nenhum fio de cabelo para contar a história. E você ainda fala de louvar e glorificar o nome do Senhor? Não tem problema, estamos em família. Pois bem, Silas, eu digo para você o seguinte: mãos amarradas, pés amarrados, olhos não estamos quase enxergando nada, costas açoitadas, mas e aí, como é que está a voz? Como é que está a boca? A boca ainda está livre. Então não vamos perder tempo não, vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção do nosso Deus. O que acontece? Eles começam a louvar, começam a orar. Um começa ali substituindo o canto, outro começa a substituir na oração, e assim vai. Os outros presos ouvindo e escutando ao mesmo tempo, um louvando e o outro fazendo dueto na oração, um louvando, o outro orando, um orando, o outro louvando. Quando menos se espera, diz a Bíblia Sagrada em livro de Atos dos Apóstolos, onde Lucas faz questão de escrever, que Deus mandou um terremoto naquele lugar. As portas das prisões foram abertas e todos poderiam até sair, mas não saíram de maneira nenhuma. Agora, meus irmãos, sabe o que eu fico observando? Um detalhe interessante, um detalhe maravilhoso, é que a Bíblia diz que por intermédio da oração e por intermédio do louvor, do cântico que eles estavam adorando e entoando ao Senhor, Deus mandou um terremoto que estremeceu as bases do alicerce. E eu fico imaginando o seguinte: bom, Deus, ele só pode ter quebrado de uma certa forma a lei da gravidade, mas ao mesmo tempo espiritual aconteceu o seguinte: sabe o que aconteceu? Espiritualmente falando, quando eu estou lá no estado de Alagoas, louvando a Deus às vezes com os hinos da harpa, para nós iniciarmos, louvarmos o nome do Senhor, eu pelo menos tenho o costume de fazer o seguinte: sabe o que eu tenho o costume de fazer? Estou lá louvando a Deus, e eu, como já fui músico também, tenho o costume de ficar fazendo como faço assim com os pés, desse jeito. Acho que os irmãos também têm esse costume de ficar fazendo como faço às vezes com os pés, ou com as mãos de alguma forma, para ter ali o acompanhamento da música. Agora, um louvando, outro orando, Deus fazendo com o passo dele, com os pés na terra, não podia acontecer mais nada, meus irmãos, a não ser um tremor de terra nesse planeta. E não tem tremor de terra que venha ali
suportar qualquer tipo de prisão. Não tem prisão, meus irmãos, que suportem ali o mover do pé de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus foi quem disse que a terra é o estrado dos pés de Deus e o trono é justamente o assento, o céu é justamente o trono, ali é onde Deus ele se assenta. E Deus ao mesmo tempo ouvindo o louvor de uma família que está o louvando, às vezes na igreja, às vezes em um culto caseiro. Sabe o que acontece? Deus ele não suporta. Aí ele para lá na eternidade, e no momento em que ele para, ele se curva para ver quem é que está louvando. Mas quem é que está louvando? Quem é que está glorificando? Quem é que está orando? Eu não suporto de maneira nenhuma. Eu vou mandar um tremor e vai ser com os meus pés. Aí Deus começa a balançar os pés, começa a tremer aquelas prisões, aquelas celas naquele momento, e as portas são abertas. E o que acontece, meus irmãos? Ali a prisão foi aberta. Paulo chega para aquele homem e diz: não faça nada de errado contra a sua vida, porque ainda nós estamos aqui. E meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele homem queria se matar, que aquele homem queria ali se suicidar, e Paulo não deixa de maneira nenhuma. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Enquanto você junto com a sua família aqui está nessa noite adorando, glorificando, falando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabe o que está acontecendo? Deus ele está abrindo qualquer cela de problema, aonde você esteja sem saída, aonde você esteja sem solução, aonde você esteja sem uma luz no fim do túnel, você está louvando, meu irmão, você está glorificando, minha irmã. Não se preocupe não, a providência já está chegando. Ainda esta notícia vai ter, ainda esta semana, melhor dizendo, vai ter uma boa notícia, a qual você vai receber ou pelo e-mail, ou quem sabe pelo WhatsApp, ou quem sabe até mesmo pelo Instagram. Ainda esta semana, Deus ele vai te surpreender com uma notícia fantástica, em que domingo você vai chegar aqui neste púlpito e vai dizer verdadeiramente: o Deus do pastor Fernando, o Deus dos obreiros, o Deus do pastor Erasmo garantiu a palavra profética sobre mim, porque eu estive louvando e glorificando o nome do meu Senhor para todo sempre. Paulo encerra dizendo para aquele homem, pelo fruto da oração e pelo fruto da adoração, o seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família, tu e a tua casa, tu e a tua parentela. Deus ele garantiu sobre você, meu irmão. Deus ele garantiu sobre você, minha irmã, uma promessa com você está coberto com ela, e a sua família ao mesmo tempo. Não é só você não. Por isso não seja egoísta não. Não seja egoísta não, meu irmão. Não seja egoísta não, minha irmã. Porque vai ser você e a sua família. Não adianta Satanás querer cantar de gato diretamente lá na sua casa não, na sua família não, porque, meus irmãos, o momento vai chegar, a hora virá em que você verá a tua família sentada junto com você aí, meu irmão. Você vai ver, minha irmã, a tua família aí junto com você, cantando nos jovens, cantando nas irmãs, cantando juntamente com toda a igreja do Senhor, por conta da sua adoração. A trombeta vai soar. E eu tenho a plena certeza, meus irmãos, e já encerro aqui a minha participação dizendo para cada um dos irmãos o seguinte: a mulher samaritana teve um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal que ela teve com a água da vida, que é Jesus, a essência da adoração, ao qual verdadeiramente trouxe uma mudança na vida dela, uma mudança para a família dela, e ao mesmo tempo uma mudança para os discípulos. O que aconteceu foi o seguinte: os discípulos ficaram, os 12 apóstolos de Jesus, ficaram com Jesus aproximadamente 3 anos a 3 anos e meio. E durante esse tempo, eles não fizeram absolutamente nada, até para expulsar um demônio fajuto que estava ali ao pé do monte Tabor. Eles não conseguiram de jeito nenhum. Teve que Jesus descer do monte depois de horas para expulsar o demônio daquele homem, daquele rapaz, daquele jovem. Os discípulos não conseguiam fazer absolutamente em 3 anos a 3 anos e meio. Enquanto isso, todavia, porém, contudo e entretanto, a mulher samaritana, em um dia, em menos de 1 hora, só aquele contato que ela teve com Jesus, ela trouxe a cidade completa aos pés de Jesus.
Ela trouxe a cidade inteira aos pés de Jesus. E você já parou para imaginar, meu irmão? Você já parou para imaginar, minha irmã, o que pode ser de você na tua família? O que pode ser de você lá na tua empresa? O que pode ser de você lá no teu trabalho, meu irmão, minha irmã? Mas pastor Erasmo, eu não sei pregar. Mas pastor Erasmo, eu não sei cantar. Mas pastor Erasmo, eu não sei louvar. Deus não tem uma voz afinada. Deus não quer nem saber do que tu sabe e do que você não sabe de maneira nenhuma. Agora, permita-me eu te dizer uma coisa nesse momento, meu irmão. Deus, ele não te chamou para ser eco de ninguém. Deus, ele te chamou para ser uma voz neste planeta Terra. Aonde, através da tua voz, você vai sair marchando e dizendo que só o Senhor é Deus, e que o diabo não presta, e que Baal não presta, e que somente o Senhor é digno de toda honra, e é digno de toda glória, e é digno de toda adoração. É por isso que Paulo, ele chega ao ponto de dizer o seguinte: a profundidade das riquezas, lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos, e quão inimagináveis são todos os seus caminhos, porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem lhe entregou primeiro, para que certamente lhe seja recompensado? Por quê? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele todo louvor, para todo sempre. E nesse momento, meu irmão, eu quero nesse momento fazer um apelo em nome de Jesus. Levante a tua mão e dê glória a Deus que você puder por um minuto. Louve o nome do Senhor. Enquanto você adora, meu irmão, enquanto você adora, minha irmã, Deus, ele está te dando livramento. Enquanto você louva, Deus, ele está te dando a palavra de ordem. Enquanto você o adora, Deus, ele está liberando a palavra de cura. Receba a sua cura nesse momento. Receba a cura da tua enfermidade. Em nome de Jesus, seja curado onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Amém e amém.